Olha só, chegou um material pra gente aqui que, nossa, cutuca um vespeiro interessante. A gente ouve tanto falar de inteligência artificial, que vai revolucionar tudo, né? Mas aí você olha os números e parece que a história é um pouco diferente. Pois é, o hype é enorme, mas a prática... Exato. Tem um número que choca e que o artigo que a gente vai analisar hoje pega como ponto de partida. 95% dos projetos de IA não entregam o que prometem. 95%. É quase tudo, né? É um número assustador, realmente. Mostra que tem alguma coisa muito errada no processo. E quem decidiu investigar isso a fundo foi o André Medeiros, lá da Advoco Brasil. Ele escreveu um artigo com um título bem na lata. Por que 95% dos projetos de IA falham? E aqui no Deep Dive, você sabe, a gente adora pegar essas afirmações de impacto e fundo para entender o que está acontecendo de verdade. Nada de engolir topagamba sem mastigar. Com certeza, é preciso analisar criticamente. Então, nossa missão hoje é justamente essa: tentar desvendar, usando a análise do Medeiros, por que raios tantos projetos de IA dão com os burros na água no mundo corporativo em geral. E claro, o que mais interessa para nossa conversa aqui, como é que isso se aplica, ou talvez até piora, no universo tão particular dos escritórios de advocacia aqui no Brasil. Vamos abrir essa caixa. Vamos sim, e o interessante do artigo do André Medeiros é que ele já começa tirando o foco da tecnologia em si, sabe? Ele argumenta, e eu acho isso fundamental, que as barreiras maiores não são os algoritmos, não é o código, são as pessoas, é a cultura da empresa, a estrutura, as coisas como elas funcionam hoje. Ah, então o problema não é o robô. Raramente. As conclusões que ele traz são muitas vezes contraintuitivas. Vão na contramão do que a gente pensa logo de cara. O culpado quase nunca é a máquina. Isso já muda tudo, né? Bom, começando pelo cenário mais geral das empresas fora do direito, por enquanto. O Medeiros cita um estudo do MIT que é um balde de água fria. Só 5% dos projetos piloto de IA conseguem gerar algum impacto rápido na receita. Só 5%. É muito baixo. Mostra que a conversão de experimento para resultado real é muito difícil. E a primeira grande razão que o Medeiros aponta para isso, talvez a mais básica, é a tal da falha de integração. O ponto aqui não é que a IA seja ruim, mas é que ela não se encaixa no dia a dia, nos processos que já existem. É tipo, sei lá, querer usar um aplicativo de última geração num celular de 15 anos atrás. Exatamente. A empresa espera que a ferramenta nova se vire sozinha, que se adapte magicamente aos processos antigos, só que não funciona assim, né? Para a IA gerar valor de verdade, a empresa é que precisa mudar. Os processos precisam ser repensados para aproveitar o que a tecnologia oferece. E essa necessidade de mudar processo é onde o calo aperta, imagino. Com certeza, integrar a IA de verdade não é só instalar um programa novo. É rever fluxo de trabalho, os famosos workflows, e mexer nisso mexe com gente, com poder, com hábito. A resistência não é técnica, é humana, é organizacional. É aquele, mas a gente sempre fez assim. O sempre fizemos assim, matando a inovação. E junto com essa dificuldade de mudar o jeito de trabalhar, o Medeiros levanta outra questão, a alocação de capital. O dinheiro da inovação, para onde ele vai? É teoricamente mais visível. Todo mundo quer mostrar aquele gráfico subindo. Ah, claro, o glamour. Exatamente, só que o Medeiros provoca. E se o maior retorno sobre o investimento, o ROI de verdade, estiver escondido lá no back-office? Na automação daquelas tarefas internas, repetitivas, que ninguém vê, mas que consomem um tempo, um recurso enorme. Mas aí não dá para fazer propaganda disso, né? É mais difícil vender internamente. Mostrar o ROI da eficiência interna é mais complicado do que mostrar o das vendas. O palco acaba vencendo a eficiência da casa de máquinas, muitas vezes. Faz sentido. E essa lógica de onde o dinheiro vai se conecta com outro ponto que ele traz. A decisão entre comprar versus construir a solução de IA. O que ele diz sobre isso? Compra pronta ou faz em casa? Especializadas, de fornecedores que entendem daquele nicho específico, dobram as chances de sucesso. Dobram. Comparado com quem tenta desenvolver tudo do zero, internamente. Dobram. Nossa.
Aquela síndrome do não fui eu que inventei, então não serve, ou o orgulho de dizer nós temos nossa própria IA, isso pode sair muito caro. Um fornecedor focado já sabe qual problema de negócio resolver. A equipe interna, mesmo que seja brilhante tecnicamente, pode se perder, criar algo incrível que não resolve o problema real ou que não conversa com o resto da empresa. É um argumento pesado contra a vaidade do feito em casa, hein? Mas beleza, digamos que a empresa comprou a ferramenta certa. Ainda assim, parece que o maior problema não é esse. O Medeiros fala muito da barreira humana. Essa é crucial. E ele cita números da McKinsey que são, assim, assustadores. 70% das falhas em projetos de transformação digital, incluindo IA, são por causa da cultura. É medo. Medo de perder o emprego, medo de ficar obsoleto, medo de não dar conta de aprender a usar um negócio novo. O medo paralisando tudo. Exato. E some a isso a falta de engajamento real das pessoas e, talvez o mais importante, a falta de um apoio claro, forte, fanático, como diz o Medeiros, da alta liderança. Não basta o chefe assinar o cheque. Ele precisa ser o primeiro a acreditar, a comunicar, a cobrar, a dar o exemplo. Senão a resistência natural das pessoas vence. A coisa não anda. Entendi. Se quem manda não comprar a ideia de verdade, esquece. E essa questão humana tem a ver também com o tipo de IA que se escolhe, né? Ele fala da especialização extrema. Isso, perfeito. A ideia é bem intuitiva, na verdade. O que vale mais? Uma IA genêmica, tipo um canivete suíço que tenta fazer de tudo um pouco? Ou uma IA especialista, tipo um bisturi a laser, treinada só para uma coisa, para um setor? O Medeiros é direto. A IA vertical, focada num nicho, gera muito mais valor. Ele fala em até 10 vezes mais. 10 vezes? É. E entrega esse valor muito mais rápido, em semanas, meses, não em anos, como acontece muito com projetos de IA mais genéricos, horizontais. Ou seja, querer uma IA que resolva tudo é pedir para se frustrar. Tem que focar. Pensa no direito, que a gente vai falar mais. Uma IA geral pode entender português, beleza. Mas uma IA vertical jurídica, que leu milhões de peças, contratos, decisões, ela vai sacar a estrutura de um recurso, a pegadinha numa cláusula, a jurisprudência que se aplica ali, de um jeito que a genérica jamais vai conseguir. A profundidade é que gera valor, não a amplitude. Entendido. Clareou. E para fechar essa parte do cenário geral, tem a sexta lição do Medeiros, que é a mais curiosa, eu achei. Quase um paradoxo mesmo. O paradoxo dos vencedores. Que história é essa? Essa é fascinante. Ele observa que as empresas que estão realmente na frente, na vanguarda da IA, aquelas poucas que já conseguem dizer que uma parte importante do lucro delas vem do uso de IA, ele até cita o EBIT, né, o lucro antes de juros e impostos. Sim. Essas empresas são justamente as que reportam mais problemas, mais dificuldade, mais falha nos projetos de IA. Ué, mas não devia ser o contrário? Quem é bom não teria menos problema? Então, a interpretação do Medeiros que eu achei genial é que não é incompetência, é ambição. Essas empresas líderes não estão usando IA para coisinha pequena, para tarefa fácil e de baixo risco. Elas estão botando IA no coração do negócio, em processo complexo, crítico, onde o ganho pode ser gigante, mas o desafio também é. Ah, entendi. Elas estão mexendo onde dói mais e onde o retorno é maior. Exato. E aí é natural que surjam mais obstáculos. Só que a diferença é que elas aprendem com esses erros, corrigem o rumo e seguem em frente. A ausência de problemas reportados, na verdade, pode ser um péssimo sinal. Pode indicar que a empresa está sendo tímida demais, usando IA só onde não faz cócega. Não ter problema pode significar não estar tentando nada que realmente importe. Que inversão de lógica. O sucesso de verdade vem com mais dor de cabeça no caminho. Muito bom. Agora vamos lá. Vamos trazer essa discussão toda para o nosso chão de fábrica aqui, para os escritórios de advocacia. Como essas 6 lições se encaixam nesse mundo tão peculiar, né? Cheio de tradição, cultura própria e a famosa onipresente hora faturável. O André Medeiros vai fundo nisso no artigo. E vai mesmo, sem dó. É uma análise bem direta ao ponto. Vamos conectar as coisas, seguindo o raciocínio dele. Primeiro, a falha de integração jurídica. No direito, o Medeiros argumenta que a IA ainda é vista muito como um plugin,
Uma ferramenta para acelerar uma tarefa isolada do advogado. Tipo, pesquisar a jurisprudência mais rápido. Isso, ou revisar um contrato padrão um pouco mais depressa. Mas não se questiona o processo todo, o workflow, nem o papel do advogado naquilo ali. A provocação dele é: IA de verdade não é um acelerador do jeito antigo de fazer as coisas, é um transformador do jeito futuro. Deveria fazer o escritório se perguntar: com essa tecnologia aqui, qual é a melhor forma, a forma mais inteligente de entregar esse serviço para o cliente? Em vez de só fazer o mesmo mais rápido. Exato. Ele dá o exemplo da due diligence. Em vez de 10 júniors lendo o documento por dias, talvez seja um sócio sênior com a ajuda da IA auditando o resultado da máquina e focando só na estratégia, no que realmente importa. Usar a ferramenta nova sem mudar o processo e a cabeça, a IA acaba encostada, gerando frustração. Entendi. Tem que redesenhar o trabalho. E a questão do dinheiro? A alocação de capital jurídica. A hora faturável deve entrar com força aí, né? Com os dois pés. O Medeiros é bem incisivo nesse ponto. O modelo de negócio que domina hoje, que é cobrar por hora trabalhada, cria um conflito de interesses gigantesco com a adoção de tecnologia que aumenta a eficiência. Pensa bem, porque um sócio investiria uma grana numa IA que corta pela metade ou mais as horas de uma tarefa, se a receita do escritório vem justamente dessas horas? Faz sentido. O exemplo da due diligence que ele dá, que cai de 200 para 20 horas, é matar a própria receita. Exatamente. O modelo atual, como ele diz, pune a eficiência. Aí o dinheiro acaba indo para onde? Porque ele chama de inovação de fachada. Um portal bonito para o cliente acessar, um software de gestão que organiza melhor as pastas, coisas que não mexem na essência de como o serviço jurídico é produzido e, principalmente, cobrado. Quer dizer, a discussão sobre IA no direito fica meio vazia se não mexer na forma de cobrar. Fica quase inócua, segundo ele. Precisa vir junto com uma discussão séria sobre outros modelos de precificação, cobrar por valor agregado, por projeto fechado, por taxa de sucesso, modelos que alinhem o interesse do escritório com o do cliente, que é ter o problema resolvido da forma mais eficiente possível. É um nó difícil de desatar, esse do modelo de negócio, com certeza. E a questão de comprar versus construir no mundo jurídico. Aquela síndrome do aqui a gente faz diferente também rola nos escritórios? Rola, e muito. O Medeiros descreve bem aquela postura. Ah, mas a nossa metodologia é única, é artesanal. O nosso jeito de pensar o direito é muito especial. Nenhuma máquina vai replicar isso. É uma vaidade intelectual, né? Compreensível, mas perigosa. Perigosa por quê? Você não está comprando a beleza do processo interno do escritório. Ele está comprando o resultado. O risco diminuído, o negócio fechado, a briga resolvida. E a verdade é que, para muitas tarefas, ferramentas especializadas que foram treinadas com dados de milhares de casos já fazem melhor e mais rápido que o advogado artesão sozinho. Então a evolução seria... Seria o advogado deixar de ser o artesão que faz tudo na mão para se tornar o estrategista que pilota as melhores tecnologias disponíveis. Usar a inteligência para guiar a máquina. A imagem do advogado piloto que você falou é ótima. Gostei do advogado piloto. E a barreira humana jurídica? O medo no direito tem alguma camada extra? Tem sim. Além do medo normal, digamos, de perder o emprego para a máquina, que existe em várias profissões, o medo uterino identificar no direito um medo mais sutil e talvez mais profundo. O medo da perda de status, de relevância intelectual. Como assim? A identidade do advogado é muito ligada à capacidade de raciocinar, interpretar, argumentar de forma complexa. Quando ele vê uma máquina fazendo tarefas que antes eram consideradas o ápice da advocacia, tipo redigir uma peça super complexa ou analisar milhares de documentos para achar um padrão, isso mexe com o ego. Desde o estagiário até o sócio mais antigo. É um medo de virar commodity, sabe? Da expertise ser desvalorizada. E qual seria a saída para lidar com esse medo? Aí volta o papel crucial da liderança. É comunicar uma nova visão de valor.
O advogado do futuro não vai ser menos importante, mas o valor dele vai estar em outras coisas. No julgamento estratégico, na capacidade de entender o negócio do cliente a fundo, na criatividade para achar soluções fora da caixa, na empatia para lidar com as pessoas. Coisas que a IA, pelo menos por agora, não faz. Tem que redefinir e valorizar o que significa ser um excelente advogado na era digital. Faz todo sentido. É mudar o foco do valor. E as duas últimas lições, como é que ficam no direito? A especialização e o tal paradoxo dos vencedores. Bom, a especialização jurídica é super importante. O Medeiros bate muito nessa tecla. Usar IA genérica para tarefa jurídica complexa é loucura. É tipo chamar um clínico geral para fazer cirurgia no cérebro. O risco é enorme. O valor de verdade está nas plataformas de IA vertical, aquelas treinadas especificamente com dados jurídicos, que entendem a linguagem, as estruturas, as manhas do direito brasileiro. Então a estratégia não é ter IA, é dominar um nicho com a IA certa para ele. Exatamente. Dominar um nicho específico usando a melhor ferramenta de IA disponível para aquilo. Foco total. E, por fim, o paradoxo dos vencedores jurídico. A cultura do direito é historicamente muito avessa ao risco, né? Advogado é treinado para evitar risco para o cliente. Só que essa mentalidade, quando você aplica para inovar dentro do próprio escritório, pode ser paralisante. Como assim? O Medeiros critica aqueles escritórios que fazem piloto de IA, mas escolhem tarefas tão simples, tão seguras, de tão baixo risco, que no fim não aprendem nada de verdade. Testar uma IA para organizar arquivo digital, por exemplo, não te ensina nada sobre como ela pode te ajudar a ganhar uma disputa tributária milionária. Entendi. Então a recomendação seria ousar mais, mesmo no direito? Exato. Com supervisão humana rigorosa, claro, sempre. Mas aplicar a IA onde ela pode realmente fazer diferença, em casos reais, complexos, e aceitar que erros vão acontecer no começo. É normal. Mas é justamente analisando e corrigindo esses erros que o escritório vai construir a competência que vai precisar lá na frente. A frase dele é forte. No ambiente de mudança exponencial, o maior risco não é o erro, é a irrelevância. Nossa! Ficar parado, fazendo só o basicão com a tecnologia, é o jeito mais garantido de ficar obsoleto. Aquela ausência de problemas que a gente falou antes, no direito pode ser um sintoma de estar fazendo só o trivial, não de ser competente. Uau! Realmente, são pontos que batem de frente com a forma como a advocacia tradicional pensa e opera. O André Medeiros não alivia nessas conexões. Ele até faz um resumo no final. São 6 realidades contraintuitivas. Quase um checklist para a diretoria dos escritórios colar na parede. Boa. Quais são os... Primeiro já, IA não é um plugin para o passado. É transformação do futuro do trabalho jurídico. Segundo, o modelo de negócio baseado em horas é o inimigo número 1 da inovação eficiente. Terceiro, o advogado precisa evoluir de artesão para estrategista que pilota a tecnologia. O advogado piloto. Esse mesmo. Quarto, a IA é sim uma ameaça ao status quo e a certos cargos como existem hoje. Quinto, o foco tem que ser assimétrico, ou seja, dominar um nicho muito específico com IA especializada. E sexto, o risco da inação, de ficar fazendo só o trivial, é muito maior que o risco de errar tentando algo ambicioso. É um resumo e tanto potente. Dessas 6, eu imagino que a mais difícil de engolir e com certeza mais complicada de mudar na prática seja a segunda, né? A do modelo de negócio. Mexer na forma de cobrar é mexer na estrutura de poder. Na grana, é o coração do desafio. Sem dúvida. Mas o legal é perceber que, apesar de ser uma análise dura, a mensagem final do artigo do Medeiros não é de terra arrasada para a advocacia, muito pelo contrário. É um chamado à inteligência, sabe? A adaptação estratégica. Um convite para usar a tecnologia não só para fazer o mesmo mais rápido, mas para pensar em criar valor de formas novas, talvez até serviços jurídicos que nem existem ainda. E, principalmente, perder o medo de testar, de errar para aprender. É um convite para pensar o futuro do negócio jurídico de um jeito mais
profundo. Que análise rica mesmo essa que o André Medeiros trouxe para a gente discutir, hein? Fica muito claro que o sucesso com inteligência artificial depende muito menos de ter o algoritmo mais brilhante e muito mais de ter a estratégia certa, a cultura aberta à mudança e, vamos ser sinceros, a coragem para integrar essa tecnologia de um jeito que realmente transforme as coisas. E no direito, essa transformação passa, não tem jeito, por repensar como o valor é entregue e como ele é cobrado. Integração, cultura, especialização e, crucialmente, adaptação do modelo de negócio. Parecem ser as palavras-chave. Perfeito. São esses os pilares. E com isso a gente fecha mais essa exploração aqui no Deep Dive, tentando entender o que está por trás das manchetes e dos números de impacto. E para quem acompanhou a gente até aqui, fica talvez uma provocação final inspirada por essa conversa toda. E se a advocacia realmente abraçasse essa visão da IA como transformadora, e não só como uma otimizadora do que já existe? Que tipos de serviços jurídicos totalmente novos poderiam nascer disso? Que problemas dos clientes ou até da sociedade, que hoje parecem sem solução, poderiam começar a ser enfrentados? O que o advogado piloto, usando a imagem do Medeiros, poderia oferecer que o advogado artesão de hoje nem imagina? Fica aí a pergunta, né? Sobre o potencial que essa mudança de chave na cabeça pode destravar para o futuro.